Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto capítulo do módulo de gestão de projetos, onde a gente vai ver o gerenciamento do escopo. Na aula de hoje nós iremos adentrar na área de conhecimento do escopo e explorar diversos conceitos, né? Qual que é o principal objetivo do escopo, quais são os seus processos, né? O escopo ele tem como principal objetivo definir, delimitar, controlar o que deve ser entregue, tá? E todo projeto é necessário que isso esteja claramente especificado, porque não se deve ultrapassar essa fronteira que é o que deve ser efetivamente entregue. Até por questões de custo e tempo, né? Ou seja, nosso projeto, se tiver bem definido o que deve ser entregue, nós não iremos extrapolar entregando algo a mais do que era necessário, né? Nós não iremos ter custos adicionais com algo a mais do que era necessário para entregar. Então, controlar, né? Primeiro, coletar o que deve ser, né, especificado ali, definir, né, fazer, tá, a decomposição desses trabalhos, tá certo? Dessas entregas, na verdade, né, o que deve ser entregue, e controlar durante todo o ciclo de vida do nosso projeto, tá bem? Então vamos explorar essa área de conhecimento na aula de hoje, beleza? Deixa eu avançar aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha aí, objetivo, tá? O escopo é o esforço de definição do trabalho do projeto e apenas ao trabalho necessário para alcançar com sucesso o objetivo do projeto. Então, normalmente, nas bibliografias mais renomadas, nós iremos encontrar esses conceitos, essas palavras-chave, né? O escopo, tá? Vai ser o esforço para definir o trabalho apenas, tá, o trabalho necessário para alcançar o sucesso do projeto, né? Ou seja, alcançar o que aquele projeto tinha como objetivo. Ou o produto, né? Que dentro de um projeto eu posso ter diversos produtos. Então, cada um produto desse pode ter um objetivo no nível de produto. Tá? Então, isso tem que estar bem claro, bem definido, tá bem? Para que o gerente de projeto, ao realizar, tá, a passagem de atividades para aqueles trabalhos serem executados, serem produzidos, né, aqueles resultados, que eles não extrapolem desnecessariamente o que era necessário para ser produzido, né? E aí gerem custos, gerem desgaste, tempo a mais, tá bem? E também a entrega de algo que não era o que tinha sido definido e acordado, tá bem? Então vamos aqui explorar um pouco mais dos objetivos mais específicos, né? Do gerenciamento do escopo, tá? Definir e gerenciar o escopo, então isso é um trabalho de gestão dos processos que compõem, tá, o ciclo de vida de gerenciamento dessa área de conhecimento, escopo. O sucesso do projeto ele é diretamente influenciado pela definição e a gestão eficaz do escopo. Pessoal, essa palavrinha aqui, ó, eficaz, tá? É necessário que a gente diferencie ela da eficiência. O que é o eficaz? Tá? O eficaz é você realizar um trabalho de acordo com o que ele foi especificado. Nada mais, nada menos. Então, por exemplo, uma pessoa eficaz é aquela que executa o que tem que ser executado. Uma pessoa eficiente, ela realiza o trabalho, mas ela utiliza os recursos da maneira mais performática, mais eficiente. Então, é uma diferença sutil, tá?
A eficiência ela está relacionada com os recursos. Usar muito bem os recursos disponíveis. Então, por exemplo, aquela pessoa ela é muito eficiente porque ela sabe coordenar a forma dos recursos serem bem empregados para entregar algo rapidamente ou entregar melhor, né? Entregar com menos custo. Então, ela vai utilizar os recursos na melhor eficiência possível para se realizar um trabalho. Agora, o cara ser eficaz, ele realiza o trabalho de forma eficaz, de forma que ele entrega o que foi especificado, nada mais e nada menos. Então, esse conceito do eficaz está muito ligado com o escopo, tá? Porque a definição do escopo é justamente essa: é você entregar o que tem que ser entregue, nada mais, nada menos, tá? Continuando aqui, o maior trabalho do escopo está concentrado sobre um grupo de processos de gerenciamento, de planejamento, tá? Então, quando nós realizamos corretamente o planejamento do escopo, a definição do que deve ser entregue, tá? Da decomposição dessas entregas, tá? E elas estarem bem específicas e amarradas, aprovadas por quem precisa daquela entrega, e quando ela for produzida, alguém vai validar aquilo ali, tá? De acordo com o que foi realmente definido. Então, se gasta um tempo com esse planejamento, a chance de se produzir algo e ele estar realmente de acordo com o que era necessário, sem ter que replanejar, que refazer, esse é o objetivo, tá bem? Então, por isso que existe um esforço grande. E a gente vai ver na aula de hoje que o escopo, ele tem os seus processos, e todos os seus processos estão dentro dos grupos de processo, planejamento e controle. A gente não vê nenhum processo do escopo na iniciação, tá? Nem no encerramento, tá bem? Ele está no meio do projeto, porque é justamente o trabalho de planejar corretamente o que deve ser entregue e controlar para que, quando em execução, o que está sendo executado está sendo controlado, tá? Para entregar o que realmente foi planejado. Beleza? Então vamos lá. O escopo ele tem duas perspectivas básicas, tá? A perspectiva do produto, eu posso ter o escopo do produto, então eu vou definir, eu vou criar o desenho do que realmente deve ser entregue naquele produto. Qual é o objetivo daquele produto? Tá? Eu vou fazer os requisitos daquele produto. E eu também posso ter a perspectiva mais ampla, ou seja, do projeto como um todo. Qual é o escopo do projeto? Qual que é o objetivo do projeto? Qual que é a fronteira do meu projeto? Então, se meu projeto é construir um estádio de futebol, eu vou construir o estádio de futebol sem construir um prédio. Tá? É lógico que se estiver dentro do escopo daquele projeto, mas eu não posso construir nada que esteja fora do que foi planejado para o projeto como um todo. Entendam dessa forma. E o projeto ele vai ter diversos produtos, diversas entregas. Tá? Então eu vou ter o escopo geral, né, do projeto como um todo e as suas fronteiras, definindo essas fronteiras, né, o que é o objetivo principal daquele projeto. Eu vou ter orçamento, eu vou ter um cronograma para cumprir para todo o projeto. E eu não vou poder extrapolar esse cronograma além do que é a fronteira do projeto em relação ao que foi definido no escopo. E em relação a custo também, se o meu escopo daquele meu projeto foi definido, eu tenho um orçamento que foi colocado ali, aquele orçamento, com base no que tinha sido definido no escopo. Se eu fiz um cronograma que foi desenhado o cronograma de acordo com o que foi especificado no escopo para
se fazer um esforço para entregar aquele projeto, então eu não posso extrapolar o projeto. A minha fronteira tem que estar bem definida. A mesma coisa é para os produtos. Tá? Eu vou definir o escopo de cada um desses produtos como entregas, tá? E eu não posso, para cada um daqueles produtos, extrapolar a fronteira daquele item ali. Tá? Basicamente é isso. Então, eu vou ter aqui o escopo do projeto, são as características de gerenciamento do projeto como um todo. Né? Então, eu vou ter aqui o plano do escopo e eu vou ter a linha de base. A linha de base é a fotografia. Né? A gente falou em aula anterior que é a fotografia que eu tenho. Eu posso ter a fotografia do escopo, eu posso ter a fotografia do plano geral do projeto, né? O plano de gerenciamento do projeto, que eu tenho o plano geral e os planos auxiliares. Então, eu tenho o plano de gerenciamento do cronograma, o plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento de custo, né, de orçamento, e assim sucessivamente. O baseline é uma fotografia do estado atual do meu projeto. Tá? E aí eu vou ter baselines, né, ou linha de bases, para áreas de conhecimento também. Tá? E aí, por exemplo, para o escopo eu tenho a linha de base do escopo. Para o cronograma eu tenho a linha de base do cronograma. Por que isso é importante, pessoal? Essa fotografia, porque ela vai dar subsídio justamente para a área de conhecimento da integração. Lembra lá que a integração se preocupa em um dos seus pilares lá com o gerenciamento integrado das mudanças. Então, se eu vou fazer uma mudança no meu baseline, seja do cronograma ou baseline do escopo, se eu tiver essa fotografia, ou seja, na verdade é o registro de como é que está o projeto, tá? Eu vou ter um histórico, eu vou ter uma trilha, vou dizer, olha, se eu fizer uma alteração no escopo do meu projeto aqui, eu sei o que tinha antes, qual era o escopo de antes, e o escopo que vai ficar, né, depois da fotografia ser alterada. Então, nada mais é do que esse controle aí, tá bem? Da linha de base. Então, conceitos aí, a gente até já tocou no assunto, né, na linha de base do escopo, é definida como uma versão. Então, é o versionamento do escopo. Tá? O cronograma, então, é o versionamento do cronograma. A linha de base do orçamento, então, é um versionamento do meu orçamento. Tá joia? Que tem o objetivo principal justamente criar um log, um registro, te dá a possibilidade de você ter o controle do seu projeto, tá, ali de forma firme, tá? Porque você tem a fotografia, você tem o controle em documentos de todos os registros, né? Todas as entradas, saídas, do que foram alteradas, os inputs, né? As solicitações que chegaram de alteração, por exemplo, no escopo. Não era dessa forma que a gente queria, a gente quer alterar. O produto deve ser entregue dessa outra forma aqui. Ok, mas o que foi aprovado por vocês, os stakeholders em reuniões e tudo mais, era entregar isso daqui. O orçamento que nós temos é para entregar esse produto aqui. Você agora quer alterar? Beleza, vamos alterar, mas vai ter que sofrer a aprovação das demais partes interessadas, porque isso pode afetar algum dos demais interessados, né, nesse produto aqui, que era o produto que tinha sido fechado, aprovado para ser produzido, e agora você está querendo alterar. Então, vem uma solicitação de mudança daquele escopo ali, né? Ou dos requisitos, né, daquele produto, e aí ele vai sofrer nova avaliação, né, vai sofrer nova aprovação, e a partir daí você tem uma nova linha de base. Ou seja, a linha de base que tinha sido aprovada, ela foi alterada. E isso precisa ser documentado, registrado de forma adequada. Tá certo? Então, olha aí, é uma fotografia, a gente já falou. Tá? Componentes da linha de base. Então, basicamente, ele é um tripé que tem 3 pilares, tá? A linha de base do escopo. Então, o primeiro pilar dele é a definição ou declaração do escopo. Como a gente já falou, o escopo é
é você definir, tá, os requisitos, definir o objetivo, tá, definir com clareza quais são os requisitos, tá, o que deve ser entregue de fato. Então isso deve ser declarado, isso deve ser registrado, deve ter a assinatura do patrocinador, a assinatura de aprovação dos demais stakeholders que vão lá no futuro, quando aquele produto for entregue, avaliar aquele item lá. Então, pessoal, deu uma queda aqui na minha conexão. Deixa eu ativar novamente aqui, tá?